Alô, eu tô aqui em Curitiba, na Boom Media, um estúdio, uma produtora incrível. Eu falo que eles fazem aqui música orgânica, tratam o artista da forma que o artista deve ser tratado, tratam do som que é feito aqui da maneira que eu acredito que deva ser tratado, algo que não é tão comum hoje em dia. A gente tem que dar valor pra música. E aí ele me deu esse convidado de presente, o Lucas, o dono desse espaço aqui. Porra, dá a mão aqui, irmão. Porra. Tudo bem, mano? Porra. Prazer, Isso aqui é tudo um bem? monstro sagrado, eu não vou apresentar, tipo, porque a gente vai falar sobre tudo que ele faz ao longo desse papo. Então eu vou já te fazer a primeira pergunta, como que você chegou na música? Bom, primeiro, para que ninguém me xingue, sou mexicano, não sou argentino, tá? Com respeito para os argentinos. Mas, cara, eu com 8 anos de idade descobri a música sozinho, o rock. Meus pais não curtiam muito rock, meu pai é mais da música clássica. E aí, quando me mudei para Espanha, com 14 anos de idade, porque meus pais são antropólogos, e meu pai precisava trabalhar lá. Eu estou te falando de 1984. Então, naquela época, o que eu escutava era Scorpions, Van Halen e Def Leppard, minhas três bandas favoritas. Inclusive, se você ver meu tênis é do Van Halen, sou super amante do Van Halen. Então, cara, por que a música? Porque naquela época, quando eu cheguei em Barcelona, não tinha amigos, não tinha nada. E o que me protegia, o que me fazia sentir acompanhado com todo o que eu tinha deixado no México, era a música. A minha ligação naquela época, lembrando que naquela época não existia internet, era só as cartas. Então, a conexão era por um meio de uma fita cassete, que demorava um mês em chegar no México, um mês em voltar. E essa fita cassete trazia todos os hits que compartilhávamos ainda com nossos amigos. Só que a coisa mais legal que me aconteceu dentro de toda essa tragédia, vamos falar, para um adolescente que deixa todos os seus amigos, foi que em Barcelona eu me encontrei que os shows aconteciam. Então eu podia ver lá o Def Leppard ao vivo, podia ver lá o Scorpions ao vivo, podia ver lá todas as bandas que eu queria ao vivo, Que não chegavam no que nunca México. chegavam no México. E tardaram em chegar no México. Então foi um grande alívio. E quando me vi em frente do meu primeiro show, que foi o show de Scorpions, eu falei, eu quero fazer parte disto. Estou falando de 1985 já. 3 anos depois, me mandei para a Inglaterra e montei minha empresa Toplin Music. Me fui para aprender inglês, para fazer minha faculdade, queria fazer minha faculdade de cinema. Mas a faculdade de cinema foi meu link apenas para me comunicar com a música. Eu não queria ser diretor de cinema, nunca quis. Nunca tive banda, nada. Eu o que queria era ser um produtor ou estar envolvido por meio da música. Então, o meu único jeito que eu poderia, naquela época, já contando os anos, em 1988 para 89, a única coisa que me ligaria com a música seria fazendo videoclipes, que era o que estava na moda. Era MTV, Era o auge, era né? o auge dos videoclipes. Então, eu não encontrava outro jeito, se eu não conhecia, eu era um estrangeiro. Primeiro, eu era um mexicano, que depois voltou um catalão espanhol. Depois já não era mais um catalão espanhol, eu já era um estrangeiro na Inglaterra. Entendeu? E eu não tinha de novo amigos. Então precisava como? Me comunicar de alguma maneira para poder chegar ao meu objetivo principal, que era trabalhar dentro da música. E aí o inglês era fundamental Era também que ele fosse fundamental. Então fluente, eu fui né? aprender o inglês, que não sabia o inglês. Eu fui a tentar encontrar os caminhos. E o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade de cinema, aí comecei a me conectar com pessoas. Aí eu conheci um cara que conhecia outro cara, e aí foi indo, cara. Aí eu conheci o dono da Sala Marquis, onde começaram os Rolling Stones. Isso para mim foi muito importante. Porque se eu tivesse começado em um pub, em uma casa de shows, é, qualquer uma, possivelmente teria sido meu processo de crescimento teria sido mais longo. Só que minha sorte foi ter conhecido os donos da Sala Marquis, e
o que acontecia? A Sala Marquês é uma marca. O respeito sobre as marcas, né? Sim. O respeito sobre as marcas. As pessoas muitas vezes falam, uma marca. Não, a marca significa muita coisa. Então, para mim, começar fazendo meu primeiro show no Marquee, fazer outros shows no Marquee, foi meu cartão onde eu era meu cartão de visita para minha Latinoamérica, porque lá eu continuaria e continuo sendo um estrangeiro lá. Só quem morou fora sabe, a gente se sente estrangeiro, né? Sempre. Hoje mesmo eu sendo aqui, morando no Brasil, eu sou um estrangeiro, mas eu não me sinto estrangeiro. Por mais que eu tenha esse sotaque, por mais que tenha minha personalidade que se junta, minha personalidade é feita por mexicano, por espanhol, ou hoje já por brasileiro, entendeu? Por inglês, mas eu acredito que os latinos somos muito parecidos, mas quando você vai na Inglaterra, é um mundo totalmente diferente. Quando você vai na Espanha, era um mundo totalmente diferente. Eu fui na época onde acabavam de sair do franquismo, para quem não sabe que o franquismo, Franco foi um dos ditadores que durou mais tempo na Espanha, um ditador, e quando um país se volta oprimido, ele quer se voltar opressor. É como mínimos e o máximos. Então, acontecia isso. Então, quem era o mínimo quando chegou lá na Espanha? Era eu. Entendeu? Sim. Então, eu acredito que foi lo que se voltou dentro de mim foi meu amor por a música, a supervivência e o tentar ser alguém. E eu acho que os passos deram muito certos. Porque possivelmente, se eu nunca tivesse saído do México, quem sabe não teria conseguido ser o que hoje sou. Não teria conseguido meus sonhos. A tua família te apoiou na decisão? Não. Minha mãe me apoiou. Meu pai, no princípio, não. E foi uma guerra durante bastante tempo. Quando eu fui na Inglaterra, que já eles não podiam ter muito controle em cima disso. Depois meu pai por trabalho, foi transferido para a Inglaterra também. Olha só. E aí eu voltei a morar com a família e mesmo assim ele não apoiava. Sabe quando ele me apoiou? Quando eu voltei a morar no México em 1997, e ele estava fazendo um congresso e ele viu um jornal na cidade que ele estava fazendo um congresso, e o jornal eu estava em toda a capa, a contracapa do jornal, e uma matéria que falava de mim. Aí ele falou, cara, o que você estava fazendo aqui? E a partir daquele momento, para minha família, mudou. É como se trabalhasse com música não fosse algo Exatamente. De respeito. Mas esse foi o conceito por muitos anos. O conceito para todos nós, você que deve ser mais ou menos da minha geração, e a maioria dos produtores que saíram, não tiveram esse respeito. E se você vai e assiste os filmes que vão saindo cada vez mais, o próprio do Elton John, você vai e assiste o Queen, e você vai às biografias de muitos dos artistas, você vai perceber. Agora, todas essas almas têm uma vontade de ser alguma coisa. Sim. Entendeu? Não quer dizer, antes você não ir bem na escola era que você era um retardado. Exatamente. Ou você era burro. E hoje está comprovado que a inteligência não tem nada a ver com isso. Muitas vezes aliás, alguém muito inteligente não consegue prestar atenção. Sim, até porque se a gente for parar para pensar, você ganha nota porque você tem boa memória e capacidade de concentração, ponto. Não está julgando tua capacidade de abstração, que cada vez é mais tido como algo importante, né? Pô, eu decorar algo não me faz tão genial quanto a minha capacidade de ser subjetivo, né? Há 30 anos atrás, se nós fôssemos os mesmos caras de nossa idade,
se nós não tivéssemos um terno e uma gravata, nós seríamos levados a sérios. Hoje, nós nos vestimos como que queremos e não significa que nossa inteligência ou nosso dinheiro seja menor do cara que vai com um terno e uma gravata. Pelo visto, você também não foi bom aluno, né? Não fui. Eu também não fui. Eu tive que brigar bastante. Então e meu livro conta isso, sabia cara. Que eu me lembro que no colégio, claramente, tinha vários artistas na minha sala, né? Assim, filhos de artistas. E a gente ficava olhando aquilo, e aquilo parece que não fazia muito sentido. Então a gente ficava, tipo, escrevendo letra, fazendo outras coisas, tipo, mandando bilhetinho, cara, aquela música do disco tal. A gente não estava olhando para aquilo como algo necessário. Também não vou aqui julgar se é certo ou errado, mas era a minha incapacidade de me sentir conectado com aquele tipo de educação. Mesma situação. Mesma. E você vê, morando em 2 países diferentes, com a mesma situação. E hoje... E fomos cair em profissões parecidas, exatamente. né? E estamos e para aqui você sentados ver, hoje. entendeu? E quando você vê, e mesmo a equipe que está aqui, todos que participam filmando esse podcast, cada um deve ter passado a mesma situação parecida à nossa. Então, e você vê que certeza que aqui tem gente muito inteligente, capacitada. Então, por isso que eu acho que os conceitos, eles mudaram muito para melhor, porque as pessoas passamos a entender melhor as outras pessoas, que suas habilidades não estão apenas em ser um médico, em ser um advogado, lembra? Ou ser um padre. Inclusive a possibilidade de você ter uma religião e você não precisa ser apenas um católico, você pode hoje ser chamado de cristão e pode acreditar também em vidas, na vida após a morte. Você entendendo? Hoje eu acredito que se voltou mais elástico. Isso é um ganho que temos tido no transcurso do passar do nosso tempo. Mas eu te digo, em 1984 era muito difícil. Em 1987, antes de me mudar para a Inglaterra, meu sobrenome é Barão Rojo, que significa rojo. Difícil falar isso. Que Paulo Barão Rojo. E o meu sobrenome significa Barão Vermelho. Na Espanha, a banda mais importante de rock daquela época se chamava Barão Rojo. Bom, presta atenção. Só que os roqueiros éramos mal vistos. Sempre fomos mal vistos, né? Sempre fomos. E continuamos sendo mal vistos. Até hoje, e o rock morreu também em 1950, e nos 60, e nos 70, e continua o rock morrendo, né? O rock continua morrendo. Mas está aí. Está sempre morrendo, mas está sempre aí. Sempre está morrendo, mas está sempre aí, né? Maravilhoso. Sempre está morrendo, mas sempre está aí. E naquela época, o meu professor, que dava aula de espanhol, fazia a aula de espanhol em catalão. Quem não sabe, catalão é o idioma que se fala dentro da Catalunha, onde é a parte de Barcelona. Aula de espanhol em catalão, só para você ter uma ideia. Imagina a loucura. Aí você chega, e meu próprio professor tinha preconceito comigo, por eu ser estrangeiro. Então ele estava louco para me expulsar. E na aula de fotografia, alguém colocou Barão Rojo, Iron Maiden, AC/DC, e ele foi e me falou de que eu tinha colocado meu nome na madeira, né, da sala. E foi expulso. Caralho, bicho. Bom, a história continua dessa história. Ele me fez um favor. Um dia conversei com ele e ele me fez um favor. Porque quando ele me expulsa, ele chama meus pais e disse para meus pais que ele tinha expulsado porque eu era, como chamam lá, um macarra, que é um cara rebelde, que estava sempre envolvido em problemas, que eu tinha escrito isso, Barão Rojo, e que era melhor levar ao Paulo Barão para
algum lugar onde eu conseguisse arar a terra. Dá para entender arar a terra? Sim, sim. Porque meu cérebro era o tamanho de um macaco. Imagina meu pai, um antropólogo conhecido, mais de 100 livros, o cara já escreveu. Ele olha e diz assim: não, meu filho, de burro não tem nada. Pode ser um louco, mas de burro não tem nada. E o cara insiste que o cérebro meu era muito pequeno e que ele não perdesse tempo comigo. E que eu não ia ser mais aceito na escola. Que filha da puta, hein? Bom, só para você ter uma ideia que isso aconteceu. Quando cheguei em casa, meu pai contou a história, porque eu não fui, foi meus pais naquela região, e meu pai me conta essa história. E lógico, eu fiquei possesso, meu pai estava puto da vida também. E eu fui na escola, em meio da sala, entrei e chamei ele e falei a todos para a sala: vocês acreditam nesse cara? Ele me está expulsando porque esse aqui é meu cérebro é um macaco. E eu só estou sendo expulso por uma coisa que eu não fiz. E disse: mas agora eu vou ser expulso por verdade. Pum! Na cara do professor. E disse: agora eu que me estou expulsando. Daquele dia, eu tomei uma decisão. Eu ia triunfar de alguma maneira em lo que eu queria. Comecei a meu pai, que me desse chance de mais uma vez finalizar meu último ano para poder fazer a faculdade. Se esse cara não tivesse feito isso comigo... Sabe-se lá onde você estaria, né? Exatamente. E esse soco é simbólico pra caralho. Claro! Então, às vezes a gente chora e nas adversidades da nossa vida e não sabemos o que nos depara. Na verdade, algumas coisas nos fortalecem. E nos fazem buscar o caminho de triunfar. Um dia, passou o tempo, quando me formei na faculdade, eu me formei ao mesmo tempo que eu ia fazendo meu trabalho já de show business. Então, só para as pessoas entenderem, nesse momento que você estava na Inglaterra, fazendo faculdade de cinema, conhecendo pessoas, e começou a trabalhar numa casa importante, você começou fazendo o quê? Na verdade, não trabalhei na casa. Eu comecei a fazer shows na casa, de shows. Então eu comecei a trazer algumas bandas. Ah, olha só, já nasceu o manager já meio nato ali. Aí, Intuitivamente, você falou assim... intuitivamente, eu fui conhecendo, um cara me disse assim: vamos trazer essa banda, e quanto dinheiro você precisa, não sei o quê. Então o que eu fazia? Ao mesmo tempo que eu trabalhava, e na própria faculdade fiz um trato com o diretor da escola, que eu não tinha dinheiro. Falei assim: eu chego, lá começava às 8h30. Eu chego às 5 da manhã, em vez de você contratar os que fazem limpeza, me contrate. Eu pago com isso minha faculdade. E na tarde eu voltava, quando eu terminava a faculdade, ia almoçar e voltava para fazer outro tempo para pegar dinheiro para montar minha peça. E foi desse jeito que eu montei a Top Line Music. Que legal, cara. Você se orgulha muito disso, né? Claro, eu acho que eu não me orgulho no mau sentido, eu quero inspirar a outros moleques que são igual a você e a mim, que existe uma luz no final do túnel. Eu nunca precisei usar drogas para me sentir bem ou me sentir mal. Nunca precisei ficar bêbado para me sentir bem ou me sentir mal. Eu quis ficar bêbado porque eu queria curtir. E não porque eu me sentia a pior pessoa do mundo ou a melhor pessoa do mundo. Isso é o que eu quero falar. Você não precisa querer se matar porque você está pobre, porque você não tem uma saída. Você é contrário. Todos temos problemas. E se você vai e pesquisa em minha vida e eu pesquiso na tua vida, temos muito mais problemas em nossa vida do que nós aparentamos em nossa forma física. Sim. Eu tenho fibromialgia e eu gosto de falar que tenho fibromialgia porque as pessoas não entendem o que é a fibromialgia. E as pessoas têm que entender como funciona a fibromialgia e tem que encontrar, em vez de você sofrer atrás e ficar em uma cama e ficar sofrendo, você entender como você
quais são os gatilhos que te ajudam a resolver tua fibromialgia. Para ter uma vida saudável, né? Exata. E a gente não pode viver todo o tempo reclamando de nossas adversidades. Eu tenho depressão e falo sobre isso porque eu também acho que as pessoas têm que entender que é possível lidar com isso e ter uma vida normal. Exatamente. Né? Aliás, a fibromialgia, já que estamos falando de depressão e fibromialgia, é muito parecido. Por quê? Quando eu descobri que tinha fibromialgia foi porque eu tive um grau de depressão. Eu nunca tinha tido depressão. E foi quando, depois que vamos falar um pouco mais da minha vida profissional, foi com a primeira vez que eu me demiti de uma banda grande que eu estava empresariando porque eu não estava sentindo mais tesão de nada. Eu sou um cara que gosta de sentir muito tesão pela vida. Eu curto sentir a vida. Sabe? Gosto, se você pergunta aos artistas com os que eu trabalhei, todos vão te falar. Eu sempre estou do lado do palco, gosto de viajar com os caras, gosto de sair, tomar umas cervejas, conversar. Eu sou um cara que gosta de unir minhas bandas, que sempre todos comendo juntos e curtamos, até ir na piscina juntos, ir na praia juntos. E em algum ponto você E em um momento eu me ficou senti meio flat. flat. É muito ruim isso. Né? Muito ruim. E sabe que o mais ruim é você não sentir bem nem mal. É a sensação de anestesia. Nossa, isso eu senti um dia que estava na praia. Eu todos os dias esperava, quando chegasse o verão, que eu sempre bloqueava dezembro e janeiro para passar com minha família, porque eu passava sempre em turnê. E de repente, o dia que mais esperava, estava meu jet ski esperando aí. O Jeep que eu tanto queria, que sempre andava em meu Jeep. E de repente, não tinha mais nem vontade nem de entrar na água, nem tomar o sol, nem pegar aquela cerveja que eu queria, nem estava mais curtindo. Eu falei, alguma coisa está errada. Aí de repente, não quero mais trabalhar com show business, não quero mais ver artistas. De um momento ao outro. Aí começamos a sentir as dores e toda essa situação. E a fibromialgia, para as pessoas que não conhecem, para que é estranho, que já se voltou mais falado, é o grau da depressão, só que ela você passa a ter dores, principalmente nas articulações. Então, articulações, aqui. Eu passo muitas... As dores, eu não consigo ainda controlar. As dores melhorei bastante. Depende da época. Mas no inverno é pior. No inverno pior. Quando estou muito estressado, é pior. Só que eu comecei a controlar meu corpo e entender meu corpo. Então, eu sei que eu estou com o meu corpo muito sensível. Sei que preciso tomar uma banheira de água quente. Me ajuda a desinflamar. Coloco sal. Me ajuda a desinflamar, preciso estar 20 minutos, entendeu? E comecei a entender quais são os produtos que eu deveria evitar. Às vezes, a intolerância, por exemplo, ao glúten, te dá um pouco mais de inflamação. Eu comecei a entender, entendeu? E eu mesmo, fazendo sempre check-ups e tal, fui entendendo, porque a fibromialgia é incurável, é uma doença autoimune. Igual que a depressão. A depressão você vai estar com depressão toda a sua vida. Depende de como você cuida ela. É a mesma coisa que a ansiedade. A ansiedade é um passo antes da depressão. Depende de como você cuida ela. Então, e quais são os gatilhos que te ajudam? Acho que isso é o mais importante, a gente saber quais são os gatilhos. Quais são os gatilhos. Então você tem que evitar os gatilhos. Exatamente. Então, mas são vivências da vida que vão te levando a situações na vida. Mas sabe por que só pra gente voltar um pouco, no momento que você decide fazer a faculdade, ao mesmo tempo trabalhar na limpeza da faculdade para ter dinheiro para montar a tua empresa, para poder fazer o que você queria fazer, né? Muitas pessoas, quando olham um empresário bem-sucedido como você, só olham o sucesso, né? E às vezes falam, mas eu não conheço ninguém. Mas eu não tenho dinheiro. E começam, assim, uma sequência de desculpas para não fazer. E aí, quando eu escuto de você olhando no teu olho e você se emociona contando como foi que você começou a fazer essa história dar certo,
Você fala, cara, qualquer um pode. Qualquer um. Óbvio, tem sorte, tem um monte de Sim. questões externas que influenciam tudo isso, mas você prova que é possível. É E possível. você vai falar para as pessoas daqui a pouco, os artistas que você veio a trabalhar, e as pessoas vão falar, caramba, olha só, esse cara saiu do México sem o apoio da família, né, e E sem conseguiu... dinheiro. Eu tinha uma coisa, eu sempre falo para meus pais isto, eu agradeço a uma coisa muito importante que eles me deram. A cama que é a parte da cultura. E a cultura e a parte de entender que as pessoas você tem que falar obrigado, por favor, educação. Eu acredito que esses passos foram muito valiosos para mim, porque você chega na Inglaterra sem saber falar nada de inglês, mas você fala obrigado e você fala por favor, você vai e você abre o sorriso. Me lembro minha mãe sempre falando sorria, sorria. Você, não importa se você sabe, as pessoas vão olhar no teu olho, vão ver teu sorriso, vão ver essa cordialidade. Gentileza é algo universal, né? É a chave. Entende? Então, eu acredito que, sim, eu estive nos lugares certos, na hora certa. Por que era a hora certa? Porque naquela época a música fluía, estava fluindo. A gente está falando de que ano exatamente? Quando você Eu estou começa... falando 80, quando eu vou para a Inglaterra, eu vou em 88, monto minha empresa entre 88 e 89, mas toda aquela época estava música fluente, estava em todos os lugares, os Não, o videoclipes, mercado musical mercado bombando. bombando, bandas em todo lugar saíam, o rock, que era o que eu gostava, estava bombando. Então o que aconteceu? Eu tive a sorte de empresariar uma menina que depois ela explodiu no mundo com uma Mas música. antes disso, só porque as pessoas entenderem, você quando resolveu ser manager, você escolhia um artista, ia ali na casa, fazia um bem bolado, vendia ingresso e ganhava o dinheiro. Cara, Era assim? era muito louco, porque eu me deixava levar por onde... Era... Sabe como eu me sentia? Você já falou disso alguma vez? Não. Bom, mas você já foi a São Paulo. Sim. Bom, você para no centro de São Paulo e você não sabe para onde ir. Assim que eu me sentia. Eu Em estava Londres. aí em Londres e eu não sabia qual que era a situação. Eu me senti Eu não assim em Nova sabia. York. Exatamente assim. Você não entende a cultura, Não, você não sabe não sabe. o que significa Não ali. sabe. Mas eu entendia que lá tinha Tower Records, eu entendia que lá tinha Virgin, eu entendia que lá existia uma empresa que fazia de management, eu entendia que aqui eram os empresários de tal banda, e eu entendia que na Soho iam sempre os artistas, e eu entendia quais eram os bares onde iam os produtores. Você sacou isso. Saquei isto. Entendeu? Então, eu me sentia um mar onde eu precisava entender por onde que ia ir costurando a minha situação. Você entendendo? Então, era um sexto sentido que me levava, mas eu já estava conseguindo ter um relacionamento da O inglês telha já melhor. melhor, meu inglês melhor, e na faculdade. Então, na faculdade, no cinema, videoclipes, alguns caras que já meus professores já tinham feito algum videoclipe, eu já podia fazer uma ponta aqui, eu já ia conhecendo algum que outro cara, mas naquela época, os caras que tinham conseguido eram também muito pedantes, metidos. Então não te davam a bola. Então você precisava ir muito devagar. Então eu falei, cara, eu necessito. Eu coloquei a minha empresa Toplin Music porque justamente por essa situação. Top era alturas, Link era uma conexão, Toplin Music International Promotions, que era conexões internacionais. Por que eu fiz isto? Porque eu pensei, aqui em Inglaterra, eu nunca vou poder estar trabalhando com os grandes artistas da Inglaterra. Vou demorar muito tempo. E sabe o que me deu a sacada? Começar a trazer artistas de outros países para Inglaterra.
E comecei a descobrir que muitos artistas queriam tocar em Londres porque era o topo para eles também. E assim eu levei os Paralamas, por exemplo, do Sucesso, a tocarem no Marquee, 2 noites. E isso me deu um prestígio, e foi levando meu prestígio. Então, na verdade, você começou a ser o cara que trazia artistas internacionais para a Inglaterra. E comecei a fazer os links. Eu morava, meus pais continuavam entre Inglaterra e Espanha, eu passava sempre em Espanha. Então, eu conseguia ter esse link e as bandas espanholas podiam tocar em Inglaterra, queriam muito tocar em Inglaterra e tinha um público porque sempre teve turistas e sempre teve, como eu, pessoas que iam estudar e os shows dava certo. E ao mesmo tempo eu ia criando minha própria experiência e reputação. E foi aumentando o network e chegando mais perto das pessoas que interessam, né? Até quando descobri que eu poderia, já que eu estava lá, eu poderia levar os estrangeiros, os ingleses, a tocar no Brasil, no México, na Colômbia. Aí se abriu outra chave para minha vida. E como que foi ter esse expertise? Porque não é fácil montar uma turnê internacional, né? Sabe qual é a diferença de você ser jovem e ser mais velho? Quando você é mais velho, você tem mais medo. Quando você é jovem, tudo vale. E era isso. Lembrando, gente, que ele tá falando de uma época que não tinha como mandar um e-mail para a equipe, um e-mail para, né? Tipo, a gente tá falando aí de uma época que... Tô falando de uma época onde você fazer uma ligação custava um pão, uma libra, por 1 minuto e meio para ligar para o Brasil. E cada fax que eu precisava mandar e que os contratos de fax eram como 40 páginas. Aliás, vale a pena explicar o que é um fax, né? Por favor, explica, porque eu não tenho nem paciência mais de contar o que é um fax. Eu não sei explicar o que era um telégrafo, mas fax é uma revolução, né? Foi naquele instante, na verdade o fax era uma parada revolucionária, né? Que você botava um impresso ali e aquilo chegava em qualquer lugar do mundo que tivesse um outro fax. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso eu tinha 18 anos e aquilo era caro para comprar. Muito caro. Eu trabalhava no loja de carro, então a gente recebia todos os carros de valores de todas as lojas e passava para os clientes. E era uma revolução, né? Quem não tinha naquele momento fax ficava meio fora do... Você conhece o Chantilly, não conhece, empresário? Conheço o Chantilly. O Chantilly foi no meu canal e ele fala que ele foi morar nos Estados Unidos uma época, na Califórnia, bodyboarder, aquele negócio. E ele falou que o único patrimônio que ele tinha quando ele chegou no Brasil era um fax. Ele trouxe um fax. Eu trouxe o meu para você também. E foi por esse fax que ele conseguiu, se eu não me engano, um emprego na Rádio Fluminense, porque eles precisavam de um fax. Que sensacional, cara. Porque antes do fax, cara, você quando montou a tua primeira turnê internacional não tinha fax ainda? Ou já tinha? Já tinha. Ah, então já foi uma moleza? Não, já foi uma moleza. Mas, cara, era um terrível, porque daí, o que acontecia? Antes eu não tinha fax. O meu primeiro grande investimento foi um fax. Olha só que loucura, um grande investimento, sabe? Mas antes eu precisava ir a um lugar onde te mandavam um fax. E era cara, uma tragédia, porque depois a folha não chegava completa, aí chegava apagada, aí aí você ligava, chegaram umas 40 páginas, não, chegaram 37, mas qual que é a página que falta? E tudo isso era dinheiro, né? Que saía, né? E você ligando era dinheiro. Mas era o único jeito que eu consegui. Eu acredito que se eu não tivesse tido a sorte de ter ido a parar na Inglaterra, a garra de ter sobrevivido para Londres, que é difícil, para aquele clima, para a frieza dos ingleses como seres humanos. Eu sou muito latino. Eu gosto do contato. E esse mundo latino, cara, teria sido muito difícil. Mas, eu vou te falar uma coisa, cara. A quantidade de shows que eu assistia, todo o meu dinheiro é investido em assistir shows. Graças a Deus que naquela época não tinha namorada.
Pra não ter que pagar 2 Para não ter ingressos. que pagar 2 ingressos. Eram 2 cervejas, 2 ingressos. Aí estava ferrado, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu me propus, para mim ir a um show, para você ter uma ideia, como eu tive que fazer minha própria escola. Eu comprava meu ingresso e se colocava a abertura da casa às 6 da tarde, eu entrava às 6 da tarde em ponto, mas não para querer estar apenas na primeira fila. Era para entender o que era essa luz, como que eles faziam isto, ou como funcionava o merchandising. Eu queria saber, eu queria entender. E assim fui rolando muitas vezes. Eu comprei uma credencial para o show do, do tributo a Queen. Comprei uma para um hold. Eu falei a seguinte: eu te dou 50 pounds, que na época seriam como se hoje fossem, sei lá, uns R$ 1.000. Eu só quero credencial, mas eu não quero, não é para assistir o show. Eu te ajudo a carregar as caixas que você está levantando. O cara deve ter adorado a Cara, ele proposta, só né? queria que eu só queria estar aí. Ali junto, Aí, entendendo como aquilo entendendo mais o que funcionava. eram meus passos, como eu ia dando. E assim, eu terminei tendo uma guitarra do Slash, de aquele show, que está em casa, está ainda guardado, que está assinada por próprio Slash, que está depois assinada por Carlos Santana, por Gary Moore, por um monte de gente importante, inclusive por Jimmy Page. Ela está guardada aí. Mas essa guitarra significa muito mais que o valor disso, significa aquela ousadia de buscar encontrar meu lugar. Por isso que quando escuto muitas vezes os moleques hoje querendo tudo fácil, eles acham que porque hoje eu tenho um Instagram e onde eu posto uma foto, vou contando a minha história, ou porque eu conto de que os sonhos se podem realizar, eles acham que eles simplesmente me mandam um direct com a foto e o vídeo de sua banda, eu já tenho que escutar eles. Ou seja, assim de simples. Não é assim. Por favor. Não é. Quantas pessoas estão trabalhando aqui em tua equipe? Quantas pessoas estão aqui nesse estúdio? Quanto tempo demorou para você montar o estúdio para a gente passar para simplesmente transmitir essa entrevista? Sim. Você entendendo? Todo E tem um cada sacrifício. passo vai balizando a gente para dar um próximo passo, né? Para o Lucas ter me convidado para estar aqui com você. Porque eu tô trabalhando pra caramba também, para ele entender que é importante esse co-branding, né? Que é a minha marca pessoal com a marca desse espaço incrível, e você tá aqui porque você tá sendo balizado por ele, tipo, senão esse encontro não estaria Com acontecendo. É certeza. todo mundo trabalhando muito para que a gente tivesse esse encontro, né? Nesse momento que você começa a levar artistas da Inglaterra para o Brasil, qual foi a primeira grande ousadia do Paulo? Cara, é que eu fiz muitas loucuras, sabe? Naquela época, fiz muitas loucuras. Eu escrevi meu livro, se chama Rocking on My Dreams, em aquele momento que eu estava na depressão de minha fibromialgia. Um amigo me disse, cara, você necessita escrever tuas histórias e você vai se sentir melhor. E escrever minha história, perdão por voltar a esse ponto, mas Sim, a gente vai o tempo sim, inteiro indo e voltando. tá. Em princípio, não era para escrever meu livro. Eu fiz um trato com Emerson, que era o cara que fez o livro comigo, que é meu melhor amigo. Ele estava agora, por coincidência, morando na Inglaterra. E eu fiz um trato. Vamos fazer o seguinte: eu vou te contar minhas histórias, mas você vai anotá-las. E com cerveja, não vai ser nada nem na pressão. Esperamos cerveja, um dia vamos tomar vinho. E eu descobri que tinha muita coisa que eu tinha colocado no subconsciente. As pessoas que não conhecem um pouco dessas palavras de psicologia, consciente e subconsciente, o consciente é a parte nossa do nosso cérebro que guardamos, é como se fosse a lixeira do nosso cérebro, aqui onde guardamos as coisas para poder continuar, onde guardamos nossos traumas, onde guardamos nossos problemas. E eu, quando fui entrando na história da minha vida, de como fui passando,
eu comecei a sentir uns escalofrios, mexia meu corpo, meu interior, minha mente, e trazer essas lembranças, porque cada um desses shows significou muito sacrifício. Eu perdi muito dinheiro, chega a perder, imagina, para eu poder conseguir um show no princípio, eu precisava trabalhar aproximadamente 3 meses dando duro em la limpeza e às vezes jardinagem. Então, e de repente ter perdido minha grana em de um show, eu senti estar, me lembro de mais de 15 vezes que me sentei naquela época na rua, chorando, pensando de novo, perdi tudo de novo, agora aqui. E eu sempre pensava, isso é como uma medalha, o que sobrava para mim era uma medalha da experiência. Vou voltar, nunca desisti. E aí, essa situação, quando eu percebi meu livro, me ajudou a sair de lo que era o primeiro passo da minha libertação com a depressão para me ajudar com a fibromialgia. Porque eu fui recriando e entrando no meu subconsciente em coisas que eu não queria lembrar. Eu só queria me lembrar de minhas coisas boas. E quando eu entrei a lembrar, quando perdi dinheiro, quando aquele cara que ficou com minha grana, quando aquele artista que também foi filho da puta comigo, porque era novo, não era um jovem. Quando o artista que eu descobri se voltou famoso e depois chegou outro peixe maior, um peixe maior, levou, e todos os procedimentos foram sentimentos que eu não estava preparado e que tive passado, mas foram aprendizados muito importantes. Então, quando eu escrevi esse livro, Rock On My Dreams, eu fui colocando, cara, teve dias que eu chorei, teve dias que, eu lembro um dia, estava eu contando a história que eu te contei desse professor que me falou que meu cérebro era um macaco, eu não conseguia lembrar disso, e quando eu contei essa história, estava com tanta raiva, que o meu taça de vinho, na casa, eu joguei para a piscina, cara, com uma força que estralaçou assim, a taça. Para você ter uma noção dos sentimentos que foi significar isso. Então, quando você entra no mundo, possivelmente do próprio Chantilly, quando você entra no mundo do Manuel Poladian, quando você entra no mundo do José Muniz Neto, ou quando você entra no mundo de todos esses grandes produtores que passaram por aqui, que todos parecemos muito fortes, cada um com aparência, olha os fodões aí, ou o cara que montou o show, não sabem tudo o que tem por trás. Não sabem. E querem que seja tudo muito imediato. Você falou essa coisa dessa nova geração, porque não existia quando... Eu sou de 73, né? Não existia quando a gente era jovem essa possibilidade de, num estalo de dedos, você virar um superstar da internet, né? Não. Isso não, então a gente nem contava com isso. E quando, assim, fazendo um paralelo com outros papos que eu tive, o Dinho do Capital, ele fala, cara, quando a gente estava ali tocando, todas aquelas bandas, Aborto Elétrico, a própria Legião depois, e todas aquelas bandas que estavam ali tocando, para meia dúzia de amigos, viver de música não era nenhuma possibilidade, porque eles não tinham nenhuma outra referência de uma banda de rock que vivesse de rock no Brasil. Então, era muito diferente. Era isso. Você faz com intuição. Só com a intuição e com uma determinada... E com determinação. Porque o Poladian fala isso antes de existir o RPM, aquele tipo de espetáculo. Eu entrevistei o Poladian também, né? A história é a mesma. Aquele padrão que se criou de grandeza, de espetáculo, foi criado por eles, né? Mas começou muito, muito devagar. Eu vou trazer o Pinga, não sei se você conhece o Pinga. Não conheço. Pinga, todos eles falam que era o dono do Nordeste, né? Olha, ele comprava todos os shows, comprava 50 shows. Que legal. Porque o Poladian também trabalhou muito assim, de comprar 100 datas, Não, né? o Poladian comprou datas minhas de Scorpions, várias. Ele é bom de chegou, negócio, né? O Poladian chegou a comprar várias datas minhas, né? E o Pinga, e aí o Nordeste ele vendia pro Pinga.
que também tinha esse mesmo tipo de por negociação. Então eu te compro. Ele já, na verdade, quando comprava 100 suas, ou 30, ele já tinha vendido 10 pro Pinga. É, sim. Não, mas Entendeu? são habilidades que esses caras foram descobrindo e tem muito, cara, de... Eu digo assim, os bons estão ainda no mercado, os ruins já foram expelidos, mas tem alguns que ainda tentam. Só que nosso mundo é tão pequeno, no fundo, que todo mundo se conhece. Por isso que hoje, o jovem que quer tentar, ele vai ser mais difícil para ele entrar. Tanto na música, como na parte de ser empresário. A menos que ele saiba fazer as coisas do jeito certo. Busque conhecimento para Que isso. busque o conhecimento para isto. Por que acontece? Na época que nós começamos com essa história, nós criamos o jeito. Exatamente. Mas agora já sabemos como é que é o jeito. Os caras que vêm agora Eles têm a obrigação de saber. tem que saber. Entendeu? Mesmo na era digital que estamos, eles precisam. Agora, tem uma coisa bem interessante. Os caras do sertanejo, que embora que seja uma música que eu não gosto, do novo sertanejo. Eu gosto do sertanejo, o regional antigo. Esses caras aprenderam a criar um sistema de show business muito inteligente. É um ecossistema inteiro, Eles né? fizeram um ecossistema super inteligente, Super inteligente. que hoje eu coloco como um exemplo. E aqui no Brasil, um grande problema é que as pessoas do rock não quiseram se submeter a esse ecossistema igual. Porque parece que foi um jeito de um competir com os outros, de quem que... Porque se eu não corro rápido, se eu me junto a esse, com certeza no próximo não vão me contratar mais. E desse jeito. E eles mesmos erraram, eu acredito, ou nós mesmos erramos, em não ter em este momento esse ecossistema. Que a música da Bahia também criou isso há muito tempo atrás, A né? música, todos os baianos, você vê, você vai ver sempre o Carlinhos Brando sempre colaborando com Marisa Monte e depois está com Ivete Sangalo, e estão todos no mesmo. Não, e os blocos, Os uns blocos. cantam músicas dos outros, e é algo que você vê que existe uma cena, E posso né? te falar, e está na mentalidade deles. E vou te falar que eu uma vez, nós já estamos passando de aqui para lá, né? Não, mas eu sou virginiano, eu sei exatamente aonde que saiu do rumo eu vou voltar. Meu diretor ali sabe Tá que eu... certo. Olha que interessante, que estamos falando, uma vez no Rock in Rio, eu estava com Angra, uma das bandas que eu empresariei, e voltando do show, eu voltei, eu estava com uma garrafa de champanhe, voltando feliz, porque tinha sido um dos melhores shows, e todo mundo, grande show, e me encontro com Carlinhos Brown no saguão do hotel. E o Carlinhos e eu somos amigos há muitos anos, só que a gente não tinha se visto, sei lá, em 3, 4 anos. E me disse, Barão, Brown, nos abraçamos, como está? Vamos conversando um pouco. E ele me disse, temos que trabalhar juntos. Me fala em espanhol, me disse, temos que trabalhar juntos, hermano. E eu digo, temos que sim. E aí dei a volta nas coisas. E quando ele estava quase entrando no elevador, eu falo, Brown, tive uma ideia. Vem, que hermano? Vamos fazer um carnaval de rock juntos? Como? Eu digo, vamos fazer aí na avenida, colocamos você, o Angra e o Sepultura junto em um trio elétrico. E sabe o que ele me disse? Vamos. 6 meses depois, estamos em um trio elétrico na avenida em Salvador, em um pleno sábado, com chiclete de banana antes
e com, sei lá, qualquer outro no trio elétrico, e aí, desfilando com todos os camisas pretas, e tocavam Que duas músicas maravilha. Carlinhos Brown, duas músicas Sepultura, duas músicas Sangra. O povo indo à loucura, né? Cara, e aí passamos às 8 horas nesse trio elétrico, ou 10 horas, sei lá, nem me lembro já. Cara, você sei que com um grande respeito de todos os blocos, com um grande respeito do público, nenhum cara que estava de camisa de abadá rosa ou amarelo xingou nós que estávamos todos de preto. Se isso tivesse acontecido no rock, todo que estivesse indo de rosa ou de amarelo estaria sendo xingado. Isso mostra a mentalidade do ecossistema, como foi feito em diferentes cidades. E como tem muito a ver com a mentalidade. Sim. Muito a ver com a mentalidade do show business. E eu acredito que a grande virtude dos sertanejos, em termos musical, é justamente como eles fizeram esse ecossistema, onde quando eles percebem que o artista está caindo, eles fazem festivais. E em vez de se preocupar de que quem vai ser o mais foda ou o menos foda, o importante é o ecossistema, como eles vão girando. Aí depois, de novo, voltam a ficar famosos e o ecossistema continua rodando. Mas é quase óbvio, mas por que que outros segmentos não fizeram isso, né? Vem cá, vamos voltar lá atrás, na hora que o Paulo Brown começa a tentar fazer esse intercâmbio, né? De tentar trazer artistas para a Inglaterra, porque dava prestígio para eles no Brasil, que a gente sabe que... Ou no México, ou no na México, Espanha. ou na Espanha. E quando que você começa a fazer essas turnês internacionais levando os gringos para o Brasil? Porque não deve ser simples naquela época convencê-los que você estava apto a fazer isso. Primeiro, o ter feito meus shows no Marquee era muita reputação, porque o Marquee, por mais que já eram os anos últimos do Marquee, o Marquee tinha recebido os melhores shows das bandas que começaram na cena. O Rolling Stones, o Pink Floyd tocaram Qual é o lá. tamanho da casa? Pra E é quantas uma casa pessoas? de 900 pessoas. 900 pessoas, uma casa Só grande. que era em Charing Cross, uma avenida principal muito importante, e todo mundo queria tocar lá. Grandes álbuns foram gravados lá. The Who gravou lá, um monte de artistas importantes gravaram lá. Então todo mundo era como o lugar sagrado. Um templo mesmo da templo. música. Então, o fato de que eu tivesse feito shows no Marquee e tive a oportunidade de colocar artistas latinos com casas cheias, também chamou a atenção dos ingleses. Então, eu conversava com os caras, falava, pô, eu conheço um fulano lá na Inglaterra, em São Paulo, conheço um cara na Argentina, conheço outro cara lá no México, e estamos dispostos a comprar uma turnê. A princípio foi difícil, mas você acredita, eu cheguei a ter em minhas mãos contrato do Nirvana naquela época, que não consegui trazer, mas cheguei a ter com o Nirvana na minha mão. Então, estava conseguindo meus passos. Depois não fui eu que fiz, creo que foi José Muniz Neto que trouxe na época do Hollywood Rock, né? do Hollywood Rock. Mas, naquela época, só para você ter uma ideia, eu tive a coragem de ligar uma vez para o Muniz, que eu não conhecia. Eu conto essa história no meu livro. E falar assim, Muniz, eu tenho a banda Marillion, e já me falaram que você também quer fazer Marillion. Quer rachar essa turnê juntos? A história, ele nem me conhecia, primeiro um louco, que liga de Londres, tá? Em portunhol, falando. Olha a história mais louca do mundo, está aí, e se um dia você... Muniz não dá entrevista, não gosta muito. Ele me comprou, inclusive, um grande amigo meu de muitos anos já. E eu mesmo quis entrevistar no canal do Regis, não consegui. Ele não quis? Não, porque ele não gosta, sempre foi muito discreto, gosta de estar atrás. Mas, olha que interessante.
E ele deve ter pensado, você é louco. Mora na Inglaterra, quer fazer um Marillion. O Marillion na época nem era tão conhecido assim, mas tinha uma música que eu adorava, que era Kaylee. Ele teve o seu momento ali, né, de MTV. E ele pensou, bom, então tá bom. Ele falou, tudo bem. Ele deve ter pensado, bom, eu fico com São Paulo e que o cara fica com outras datas mais fodidas, não tem problema, né? O que me importava para mim era fazer a turnê. Bom, a história foi que passou o tempo, a gente deixou de se falar com o Muniz, a gente falava algumas vezes por telefone, eu ligava, cara, louco. Passou um tempo, e um dia estou no aeroporto de Heathrow, e te juro por Deus o que eu vou te falar, para que vocês vejam que a intuição é tudo. E o Muniz, se um dia você entrevistar ela e consegue, você tem que falar sobre isso que eu vou te falar, porque foi incrível. Eu nunca tinha visto uma foto do Muniz, nem ele tinha visto nunca uma foto minha. Não existia internet, tá? Estou falando de 1992 aproximadamente, 91, 90, 91. E eu estava em Heathrow, que tinha levado meus pais para o aeroporto, que eles estavam indo para a Espanha. E eu vejo um cara com bota, jeans, camisa por fora, cabeludo, com uma malinha. E eu cismei que era o Muniz. Sério? Juro por Deus. E eu cheguei, ele estava olhando uma vitrine. Isso. E eu cheguei e falei assim, Muniz? Ele levou um susto. Who are you? É você, Muniz? Yes. Sou Paulo. Que Paulo? Paulo Barão. Não acreditava, cara. Nem eu acreditava. Mas te juro por Deus que isso rolou. No aeroporto de Heathrow, desse jeito. E depois, quando eu voltei quando me mudei pro Brasil, passou os anos e a vida e tal, o Muniz foi um dos caras que mais me ajudou quando eu me vim a morar no Brasil. Ele naquela época já era diretor, creo que era diretor do Credit Card Hall, passou, creo que, a diretor da CA na época. E ele foi um dos que me ajudou aqui. Mas para você ver. E teve a tour do Marillion, não, né? E não teve ele fez a tour do Marillion. Aí ele acabou fazendo sem você. Ele fez sem mim. Mas depois do período de tempo, passamos a trabalhar com outros shows juntos. E assim que isso acontece a vida. Cara, que história linda. Sim, maravilhosa. É uma história assim. E quem está vendo aqui, você fala, esse cara está exagerando. Mas eu estou falando, pergunta um dia para o Muniz. E este é meu livro. E sabe o que é melhor? Tem um testemunho do Muniz em meu livro. Ele escreveu falando do que estou te contando. Em meu próprio livro tem o Muniz falando essa história. Intuição pura, né? Cara, então, por isso que digo, tem muitos fatores em esse nosso trabalho. Não se pode ir apenas pensando em grana, não se pode apenas ir pensando em fama, não se pode ir apenas pensando em música. Tem muitos fatores. São muitas coisas que juntam para que isso se volte alguma coisa realmente de valor. Você me falou sobre uma banda, um artista que você começou como empresário e quando ela começou a crescer, um peixe maior foi e te tirou. Sim, eu tinha 21 anos. Katrina and the Waves. I'm walking on sunshine. Uau! Uau. E aí você fez todo o trabalho de base. Foi muito interessante, porque conheci ela e gostei dela como menina, mas aí quando eu escutei a música dela, falei, não podemos, não posso namorar. E aí eu tinha me falado, na Inglaterra não posso namorar com ninguém, porque sai muito caro. Então, não é bom negócio, não é Você bom sabe que business. quando eu morei lá em Nova York, assim, também, grana curta, cara, tudo eu queria fazer sozinho. Porque tinha uns lugares que eu gostava de comer, mas que só dava pra ir sozinho. Então, porque você vai com alguém, aí Não a dá. pessoa... Ah, mais um. Fudeu. Não. Né? Sozinho a gente Não, sabe que a gente claro. chega ali. Não, vai... Show, eu não levava ninguém pra ver show comigo. Show, porque show é caro, né? É Em caro. qualquer lugar do mundo é caro. Sempre foi caro.
$200, $300 Sim, sempre um foi negócio- caro. Não, tem que E ser... pra mim era meu hobby, era sempre sexta, sábado e domingo, era show pra mim, sempre. Sempre era sexta, sábado e domingo. Tinha uma revista que eu olhava Tô que rindo até era agora. todos. Não namorou ela, não. Não, não, não. Mas aí você virou empresário dela. Aí eu vim com o papo de ser empresário dela. E aí a menina estourou com Walk on Sunshine. E aí histórias que aconteceram na vida, né? E Bem aí, maior e- mas é normal, hoje eu vejo normal essa história. Sabe, hoje eu encontro o normal, é como tem Sabe que ser. que o Maluli, conhece o Maluli, produtor Sim, musical? sim. Maluli falou uma coisa, que o vídeo dele sai inclusive hoje, não sei quando que alguém vai estar vendo esse vídeo, mas enfim. Ele diz, o artista, ele normalmente abandona quem o descobre. Olha que interessante, porque você é aquela pessoa que foi a testemunha de quando ele ainda não era aquela pessoa anônima. É verdade. Né? Você é a testemunha de quando ele ainda Acontece. não era famoso. Você conhece ele antes da fama. Sim. Então ele prefere trocar para um produtor ou um empresário que já vai olhar ele Como uma nova cara. como uma pessoa famosa. Como famoso. Você sabe as fraquezas, você Sim. conhece Sim. o ser humano antes da fama. Mas sabia que pra mim, eu já acho o contrário. Hoje, tipo, eu não trato mais com artistas que estão começando, mas hoje eu me importo muito, muito para a psicologia de meus músicos com os que eu trabalho. Com a saúde mental Com a mesmo. saúde mental, me preocupo muito de conhecê-los, compartilhar com eles, saber com que tipo de ser humano estou tratando. Porque se vai ser um problema para mim, eu sei que esse problema, eu vou me voltar o problema para ele também. Porque meu problema está em que eu sou líder e o artista é líder no palco. Só que o empresário guia ele até o dia do palco. Só que o que vai acontecer? Eu tenho plena consciência, eu sempre falo para todos os artistas com os que trabalhei, que eu empresariei, que fiz alguma coisa por eles, eu sempre falei para eles, lembre-se que você está aqui por mim. Eu tenho plena consciência. Então, o que isso acontece? Se não existe uma verdadeira conexão de entender que ele apenas é o cara que está no palco e que está brilhando por aquela música, mas que ele deve isso a uma boa estratégia, a uma boa decisão, a uma boa conexão, não existe uma necessidade, porque, em meu caso, não sei outros produtores, não sei Chantilly, não sei Poladian, não sei os outros. Eu sei Paulo Maron. Para mim não faz sentido eu estar com uma banda ou um artista para que eu seja apenas o cara que vou vender os shows dele e ganhar a grana minha só se eu fico calado e se eu utilizo meus contatos. Porque minha parte criativa morre. E aí você vai morrendo junto. Aí eu morro junto, aí não tenho mais tesão. Eu sou assim também. Então, para mim... Porque aí é a mesma coisa que, sei lá, abrir uma franquia de vender... Exatamente, porque isso poderia ter... Passa a ser um produto que você está vendendo, né, e ganhando na margem, ponto, né? Já me pediram para empresariar artistas, por exemplo, de música sertaneja. Já me pediram para empresariar artista de funk. Eu não gosto, não conheço. Podia ganhar muito dinheiro, mas não gosto. Para quê? Quando eu era moleque, eu tinha meus sonhos. Era minha casa da praia, meu carro esportivo, minha moto. Pronto, para que quero mais? Você entendendo? Tudo o que seja mais isso, já está. Tipo, é sobra, é gordura. O que eu sonhei, se eu cheguei, eu tive a sorte de chegar com meus 30 anos de idade, hoje eu tenho 51, para ir para esse lugar. Então, o demais é para me divertir, para curtir, para criar, para que minha minha
como é minha arte, eu faço arte com negócios, com o jeito como eu vejo o show business. Essa. E se você corta, se você é artista que está vindo aqui, se chega a ver essa entrevista, se acha que eu posso ser interessante, porque eu tenho muitos contatos, e já fiz shows em mais de 50 países, tenho muitos contatos, mas não é isso que mais vale de mim. O mais importante de mim é minha arte, como eu vejo e faço minha arte dentro dos meus negócios. E essa tem que estar unida com como eu entendo a música, para saber como que vou vender a música. Se eu não estou envolvido no relacionamento da música e não estou envolvido com o relacionamento do ser humano que está compondo essa música, eu não vou ter meu DNA aí. E sem esse meu DNA, essa música nunca será minha. E essa banda nunca será minha. E se um artista não quiser o teu DNA ali, você não vai estar ali. Não vou estar aí. Não vou estar aí. Aí eu vou me sentir que ele está me usando. E eu não quero me sentir usado, porque meus sonhos se realizaram muito jovem. Graças a Deus. Graças mesmo. A primeira banda que você teve sucesso como empresário, qual foi? Digo, sucesso da própria relação, sucesso financeiro? Cara, eu acredito que eu passei por vários processos, porque no México eu empresariei algumas bandas, onde tiveram sucesso, mas eu acredito que quando você se sente maduro, assim, quando você se sente completo, vamos falar, tá? Eu acredito que é uma mistura de muitas coisas. Eu sou um cara que gosta de criar. Eu te contei, inclusive, uma banda que estou montando, que você não pode falar aqui, e essas coisas me dão muito tesão. Você estava falando ali fora, é porque teus olhos brilham assim muito. É diferente quando você está falando de uma coisa que não te interessa tanto, aí você falou, tipo, eu saquei na hora que você é um apaixonado pelo que você faz. Então, quando eu crio alguma coisa, eu gosto de criar coisas. Criar. E quando eu, por exemplo, me senti na possibilidade de, quando eu vim por primeira vez para o Brasil, não por primeira vez, quando eu vim para morar para o Brasil, em 2000, eu já era amigo do André Matos, e o André acabou de sair do Angra. E o André queria largar o rock. Ele não queria mais fazer... Não o rock, queria sair do heavy metal, do metal, dessas coisas. Ele queria fazer outras coisas. E quando eu convenci ele a que montássemos uma banda, e quando essa banda, com ex-membros do Angra, se juntaram e fizemos o Xamã, e o Xamã, de repente, se voltou... Estávamos ao mesmo tempo, no mesmo festival, tocando com Charlie Brown Jr., com Titãs. Era uma banda de heavy metal que estava na moda, que estava na novela do Beijo do Vampiro, a música de abertura. Quando essa música estava tocando, em 89, estava número 1 na MTV. E naquele momento, eu me senti satisfeito por todas essas coisas adversas que eu tinha. Eu tinha uma banda que tinha se desfeito. Eu era um mexicano recém-chegado no Brasil. Era heavy metal, estando na moda. E tínhamos lotado o Craig Hall em 7 meses depois que ela saiu o álbum. E naquele momento, eu me senti muito pleno. Foi um daqueles momentos, os primeiros momentos que eu sinto assim, que é diferente quando você compra um show, quando você empresaria, e quando você... É diferente, sabe? São momentos que você faz parte da construção, quando as tuas ideias se voltam uma realidade, e quando eles se concretizam em um tempo veloz, inacreditável, e sempre sendo adverso. Eu acho que essa é a melhor parte. E aí aconteceram outros assuntos em minha vida. O próprio Angra você empresariou também? Depois já quando eu voltei, passou tempo, depois eu passei a representar na América Latina os Scorpions, entre outras bandas que tenho passado. Nossa, essa história é maravilhosa, cara, porque é uma banda que eu sou muito fã. Memória afetiva é uma coisa muito poderosa, né? Eu me lembro do Rock in Rio 1, assistindo da TV, e
E essa foi uma das bandas que eu mais gostei. E aí aquelas coletâneas que você comprava de rock internacional, né? Tava sempre Scorpions lá. Como que foi trabalhar com uma banda? Porque o próprio Luiz Oscar Niemeyer fala que no Rock in Rio, o manager do Queen sugeriu que o Rock in Rio fosse feito com a equipe deles, né? Sim. Então o cara de luz, de som, aquilo garantiu Bom a espetáculo. segurança que o Queen precisava para ir e os outros todos, né? Sim. Qual foi a diferença que você sentiu na hora de empresariar uma banda deste tamanho, assim? O desafio, toda a parte técnica, os gringos têm uma exigência absurda de perfeição no planejamento, na logística, em tudo, né? Trabalhar com Scorpions foi uma aventura linda, mas de um sacrifício enorme. Primeiro, aconteceu o seguinte, em 2004, eu era um dos caras que tinha feito muitas turnês da banda Nightwish. E a banda Nightwish foi um sucesso mundial, estourou, uma banda finlandesa. Então o que aconteceu? Como era a banda headliner dos festivais lá, e os Scorpions na época estava muito para baixo. Tipo, era uma banda em 2004 que não colocava mais de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas no máximo. E o Nightwish estava muito em cima. E eu tinha uma grande amizade com os caras. Então, o que eles perguntavam? Quando uma vez se encontraram um programa de TV, eles perguntaram, bom, e agora o que vocês vão fazer? Não, a Tari, a vocalista, disse, agora vamos ir em turnê para a América Latina, de novo para outra turnê grande. E aí eles começaram assim, e com quem vocês estão indo? E aí eles falaram de mim, vocês têm que ir com um cara, se chama Paulo Barão, esse cara, ele tem seus maluquices, visionário, falaram super bem de mim. Aí o Scorpion se apresentou na Cidade do México para um show, eu já morava aqui, em 2004, tá? E eles me contataram, pagaram uma passagem de avião e me mandaram ir para a Cidade do México para assistir o show. Assisti o show, eu não entendi nada, cara. Quando eu cheguei lá no show, primeiro que é uma das minhas bandas favoritas. Contei que era uma das primeiras, era o primeiro show. O Scorpions me convidando para ir ao show deles, né? Já tinha um carro especial me esperando, um quarto do hotel, uma suíte me esperando, tudo certo. Cheguei no mesmo dia, tomei banho rápido, na própria limusina me levaram para o local. Quando eu chego lá, ainda bem que convidei 2 amigos, porque tinha uma fila inteira, era um teatro que se chama Auditório Nacional para 10.000 pessoas, uma fila inteira reservada para mim. Na primeira, uma fila inteira. E eu com um monte de passes e fila. Eu não sabia, imagina. Falei, nossa, que loucura isso. E aí o Scorpions tocava e cantava, e o vocalista me apontava, e o guitarrista chegava. Falei, nossa, cara. Não acreditava no que estava rolando. Claro. Tipo, minha banda favorita de meus sonhos, e desse jeito. Bom, terminou o show, veio o tour manager, que hoje já, infelizmente, já morreu, o Michael Jerky, e chegou o Michael, veio um cara alto, assim, carequinha, com um blazer, disse, me entrega uma folha em branco e me disse assim, os Scorpions estarão esperando você para jantar com ele em esse lugar, em tal horário. Por favor, chega pontual. Nossa, ainda vou jantar com os caras, né? Pensa, cara, pensa. Ainda penso nisso e digo, nossa, que loucura. Inacreditável pensar nisso. E aí subi no meu quarto, fui com meus 2 amigos que me acompanharam, que são de México. Subimos lá na suíte, pedi que eu abrisse um tequila, eu gosto de um tequila que se chama Don Julio. Tomei meu tequila Don Julio para chegar, pelo menos, mais tranquilinho, né? Aí, cara, desço, no restaurante estão todos sentados. E tinha um assento reservado para mim
onde de meu lado estava o Klaus Mein, na frente, e do outro lado estava o Matthias Jabs, na frente o Rudolf Schenker, na outra frente o empresário deles, o que também já faleceu, o Peter Ament, e do outro lado o baterista. Meu, muita loucura, né? Para um cara que pensa que... Aí se você passa na tua cabeça, né? O filme inteiro. O filme inteiro. Aquele mexicano com 12 anos de idade que estava escutando Blackout, que se foi para Barcelona e que passava as fitas de cassete para os seus amigos com as coletâneas dos Scorpions e que voltava outra com entendeu? Todo um filme. O filho da puta do professor que falou que você tinha um cérebro de macaco. Tudo, em aquele momento. Cara, e eles começaram a falar comigo e eles me perguntaram teve uma pergunta final antes que terminasse tudo, que só me fizeram uma pergunta: o que você acha da nossa música agora? E eu falei: eu acho que vocês se perderam. Vocês estão tocando muitos teclados e os Scorpions não podem ter mais teclados. Eu quero ver um Scorpions como são no show. Eu quero escutar. Quero essas guitarras, essas coisas. Que vocês são incríveis ao vivo. Passa o tempo. Vem cá, quando eles te fizeram essa pergunta, assim, deve ter tido um milésimo de segundo entre, tipo, falo a verdade ou faço média. Eu não esperava nada, eu não tinha nenhuma expectativa. Minha expectativa estava completa. Eu já tinha ido no show, já tinha um monte de fotos com eles. Aliás, que perdi essas fotos, que pena. Não, tenho. Agora lembrei. Eu já tinha comido com eles lá, já tinha me embebedado praticamente com eles, não tinha nada que perder. Foi simplesmente falou a verdade. Claro, porque, tipo assim, eles não estavam me chamando para me contratar. Eu não sabia para que diablos estavam me chamando. Sabe-se lá por que você estava ali, né? Não sei, eu sei que era Scorpions e era um show que eu queria assistir. E estava tudo lindo e maravilhoso. E qual foi a reação deles quando você falou isso? Eles são muito realistas, né? Eu tenho um relacionamento muito perto com eles, de muitos anos. Inclusive é engraçado que se você olha no Rock in Rio, se você entra, tem um vídeo no YouTube para que vocês vejam que não é mentira o que estou falando. Se vocês veem no vídeo, na entrada do YouTube, do vídeo no Rock in Rio, agora recente, o último, eu apareço atrás com minha taça de vinho, ninguém mais aparece, sou eu acompanhando eles. Inclusive o Jimmy London, que disse, e aí vai passando, nós está no tchau Rudolf Schenker, e atrás vai o meu amigo Paulo Barão, também com eles, com sua taça de vinho. É engraçado, depois de tantos anos, ainda tem isso, mesmo não trabalhando mais com a banda. Quando eu cheguei no Rock in Rio, foi engraçado, como convidado, fui eu que terminei assumindo a situação lá no palco com eles, antes no backstage, quem entrava, quem não entrava. Uma coisa muito inacreditável, que vai muito mais de dinheiro, de poder, de outras coisas, cumplicidade. Mas a minha curiosidade é o seguinte: você foi lá, mandou a real, beijo, tchau. Tchau, abraço, de alguns tequilas a mais, já vinha um pouquinho, tipo, não calibrado, mas já vinha com calorzinho, né? Já estava... E já terminou com... E aí eu que apresentei os Dom Julio para eles. E falei, não, vocês têm que tomar um tequila, chama Dom Julio. Aí, a partir daí, já Dom Julio para sempre. E aí, cara, passou um tempo e eu recebi uma ligação do Peter Ament. E o Peter, que era o empresário e era advogado deles, um alemão, daqueles, meu Deus, de cuidado, porque certamente está meio racista. Ele, meio contrariado, me chamou para falar não sei de quê, que se eu que pensava sobre fazer uma turnê em América Latina. E
E eu falei, cara, a banda hoje não tem motivo para fazer uma turnê, porque a banda aqui é pequena. Na última vez que eles tocaram por aqui, não trouxeram muito público. Tá? Eu sabia um pouco dessa situação. E eu falei, mas eu tive uma ideia, falando. Eu e minhas ideias. Na época ainda tinha mais, agora estou mais velho, as ideias me minguaram um pouco. Mas eu falei, cara, eu tenho uma ideia. Eu falei assim, eu vou te ligar amanhã com essa ideia. Não, me fala agora, que não sei o que. Eu falei assim, cara, é minha ideia. Então, como é minha ideia, eu me dou o direito para falar se quero ou não quero. Olha, irmão, já ficou puto comigo, xingando, sei lá, em quantos E você, idiomas. aí eles querendo tirar a jaqueta de couro do camarada aqui. Aí ele virou assim, minha jaqueta você não vai tirar, não. Porra, mas eu achei do caralho. Que porra é essa? Vai tirar minha jaqueta? Maravilhoso. E, cara, Pô, mas tem que aprender a ser íntegro, né? Claro, íntegro, principalmente. Eu falei, não. Aí eu pensei e falei, eu vou levar esse risco, quero fazer. E sabe o que foi a minha ideia? Liguei para eles e falei o seguinte, eu tenho uma ideia, eu sei como eu vou posicionar vocês, mas temos que fazer do meu jeito. Vou fazer um festival. Era uma história que eu já trazia um pouco na cabeça, mas não tinha coragem. E decidi fazer um festival chamado Life on Louder. Só que eu precisava colocar o Nightwish, porque era a banda do momento, e que estava tocando na MTV, trazia muito público. Só que pensa, o Scorpions era a minha banda da minha vida, e o Nightwish era muito mais famoso aqui que o Scorpions. Digo, nesse momento, estou falando já 2005 para isso. 2004 para 2005, tá? O festival foi no 2005. Aí, eu liguei para o empresário do Nightwish e falei, Evo, cara, eu quero te pedir um favor, vou fazer um festival, queria vocês participar, com vocês participando. Eu pago vocês o cachê de headliner, só que quero te pedir um favor. Necessito colocar Scorpions de headliner. E eles aceitaram. E aí fiz um festival no Canindé. E a partir daí, a banda voltou a tomar um impulso porque os jovens descobriram a força dos Scorpions, que eles são matadores em palco, muito cheios de hits. E o que aconteceu? A rádio voltou a tocar Scorpions. E a MTV voltou a colocar os videoclipes. Então, deu perfeito. E a partir daí, a partir disso, aí o empresário deles foi muito grosso comigo. O alemão? O alemão. Mesmo depois que deu certo? Não. Desculpa. No dia antes do show, eles me convidaram para ir a jantar um sushi com eles. E o Peter tinha sido muito grosso comigo. E eu me sentei com ele e falei, eu não vou ir na janta com eles. E imagina, quem faz um desplante para um artista como esse? E eu não apareci no sushi, mandei meu assistente e mandei falar para eles que eu não tinha ido porque ele tinha sido grosso comigo. Tu é tinhoso, hein, Paulo? Não brinca comigo em serviço, não. Todos os artistas sabem disso. Eu sou boa gente, mas não brinca em serviço, não. Tá certo. Não, eu sou muito correto, sabe? Meus negócios são muito corretos, sempre faço contratos, pago muito certo, gosto de fazer todas as coisas certas. Mas quando alguém tenta mexer no meu tapete, assim, não é meu jeito. Não é. E eu deixo bem claro nas minhas entrevistas, meu programa com o Regis Tadeu aqui no canal, eu falo bem explicitamente essas coisas. Quando um artista vem e fala, sinto que ele fala alguma coisa que não está certa, eu vou e chamo ele e pergunto, agora ou você muda a tua versão e fala a verdade, ou precisamos falar juntos. Inclusive hoje eu vou fazer uma live justo por isso. Porque um artista comentou uma coisa que deixou medo entre dias. Então, hoje vamos fazer a live justo para deixar as coisas claras. Pero de boas, tá? De amigos. Não é? É só para deixar as coisas claras. Eu não gosto dessas coisas aqui. Mentirinhas por aqui, coisinhas por lá.
Não existe para mim. E como que a banda recebeu? Aí foi a melhor parte. Aí foi a melhor parte. Porque a partir desse momento, respeitaram. E quando eles viram que eu entreguei esse show e que deu certo a minha estratégia, aí foi quando eles me chamaram. E a partir daí, comecei a criar muitas coisas atrás dos Scorpions, que desenhei uma estratégia que serviu para o mundo todo, que isso envolveu o Manaus, envolveu o Greenpeace, e fiz uma estratégia muito que foi o que me deixou como posicionado com a banda. E assim se passaram 7 anos, aquilo que eu contei aqui, chegamos na fibromialgia. Consegui você ali no auge de tudo que você queria ter feito, de repente ficou tudo flat e não fazia sentido, né? Não fazia sentido. Eu ganhava muito dinheiro já na época. Já tinha tudo o que você pode imaginar. Para quê? Não fazia sentido. Foram, imagina, 50 shows na América Latina com Scorpions na época que eu estive. Não, já só fazendo conta aqui, é muito dinheiro. Todos em estádios. Shows de estádios. 50 shows. Desde a época que eu assumi a banda em América Latina. Então, lembro quando em São Paulo eles trouxeram para mim um presente muito bonito, sabe? Que eu tenho ainda um cinto de ouro branco com rubi, com o símbolo de Scorpions e uma corrente. Aliás, eu devia ter trazido hoje. E eles falaram, isso é para você, é só nós que temos, só os membros da banda, mandado. E aquele dia eu tive que falar para eles que eu estava passando esse problema e que eu precisava me distanciar do trabalho de Scorpions. E eles falaram o quê? Foi um momento triste, né? Mas também, eles são muito alemãos, eles entendem o profissional. E a amizade continua. Nós mandamos WhatsApp, tipo, cada um mês, cada 2 ou 3 meses, Natal, o que seja. Sempre que tem um show de Scorpions, você vai me ver aí, que eu estarei aí com eles, no camarim. Eles vêm em casa, em Curitiba, já jantaram em casa, conhecem toda a minha família. O filho dos caras já passaram um mês em casa aqui. Então, é um relacionamento que, graças a Deus, me orgulho por isso, de que se transformou imagina, a paixão de um adolescente se voltou um profissional e ter o respeito desses caras. É maravilhoso. Então, assim, os sonhos se voltam realidade. Por isso o meu livro, Rocking All My Dreams. Como que você sai dessa depressão? Porque eu saí bastante transformado, assim. Qual foi a virada de chave, assim, quando você... Foi o Angra que me ajudou a sair da depressão. Porque foi aí que o Angra me buscou. O Kiko Loureiro me chamou e de repente tocou meu celular e eu naqueles estados de depressão ruim. E, de repente, nesses momentos de depressão mal, o Kiko me liga e me diz assim, Barão, pô, você é o cara, não sei o quê. Tanto que o Kiko, ele faz o prólogo do meu livro e ele conta um pouco essa história. E eu falei, cara, vocês são muito complicados e vocês não querem, você é líder, o Rafael é líder, e vocês vão querer outro cara como eu, vocês não vão me aguentar. E depois de uma hora, falei, não. Depois ele viajou, ele estava naquela época, ele estava em Recife, um negócio, e ele decidiu me ligar. Veio de Recife, se encontrou comigo em São Paulo, tentou por segunda vez. Aí eu falei, cara, você aceitaria ter um líder na banda, que seria eu? Você aceitaria? Você está falando de boca para fora. Eu falei, cara, é você o Kiko Loureiro. Você tem fama dessas coisas, de que você não gosta dessas coisas. Você aceitaria? Eu aceitaria. Bom, então eu quero escutar os outros caras da banda. Vamos ver. Quero escutar esse. Aí ele trouxe o Felipe em meu apartamento lá em São Paulo
E aí chegaram lá no apartamento e conversamos. E eles falaram que poderíamos. E foi também meio chato. Eu falei, ó, então eu quero, sempre que eu viajo, eu quero ter uma suíte em meu contrato. Sempre eu vou ter uma suíte e vou ter minha garrafa de vinho, que não quero que ninguém toque meu vinho. Aí, tipo, tentando ser mais chato, sabe? Pra eles dizerem não, né? Pra eles falarem não. E, cara, depois foi uma maravilhosa história que eu tive com o Angra. Voltamos a estar juntos, muito bem. Conseguimos fazer turnês nos 5 continentes. Mesmo quando o Kiko saiu, consegui levantar de novo a banda com outras estratégias, para que vocês vejam, tudo tem a ver com estratégia também. Tudo tem a ver com estratégia. Sabe, eu gosto de fazer planejamentos de 2 anos, não faço demais, eu faço de 2 anos, e depois de 2 anos, volto a fazer outro planejamento de outros 2 anos. Muito bacana, cara. Então, todo artista que trabalha comigo tem um planejamento de 2 anos. E ele tem que ser seguido desse jeito. Então, esse planejamento, quando ele chegou a esse nível, nós conseguimos conquistar. E quando o Kiko saiu, que estava fora do planejamento, porque ele se ia um Megadeth da vida, me avisou, e já tinha o Rock in Rio lá, eu pensei na estratégia como apresentar o Marcelo. Então pensei, o melhor momento de apresentar o Marcelo é chegar com um grande estilo. E que coisa melhor que tocar no Rock in Rio? Aí eu posso apresentar ele para o mundo. Eu sabia que ele se garantia, era um cara mulato bonito, que tocava bem pra caramba, com uma personalidade boa. Falei, aí não tem problema, vai sair uma boa. E aproveitamos fazer umas despedidas do Kiko, em grande estilo. Isso foi muito legal, cara, porque deu certo. Voltamos e aí saímos a gravar um novo álbum. E com esse álbum conseguimos fazer 119 shows no mundo todo, sem o Kiko Loureiro. Fomos para Estados Unidos, fomos para Coreia, para Japão, cara, para todos os lugares que você pode imaginar. Coisa linda. Querido, eu sei que você tem horário, senão a gente ficava aqui por horas. Vou te convidar o dia mais uma vez. Opa, será um prazer, pra gente cara. pegar, Obrigado. sei lá, um período desse e falar 2 horas desse momento com você, com o Angra. Um prazer. Adoraria ir no teu canal também, se um dia tiver oportunidade. Vai ser um prazer, cara, lá no canal do Regis Tadeu. A ideia, o Regis é um cara que eu acho que ele é um guru. Ele muitas vezes não é muito bem entendido porque ele é grosso mesmo e é o jeito dele, mas que ele não sabe, o cara conhece mais de música do que Não, já um viu. grande especialista. Um grande especialista. E eu entrei para fazer o contraponto, justamente para mostrar para as pessoas que existe um outro contraponto, existe outra coisa. Você pode ver o Bon Jovi de 2 jeitos. Por exemplo, por um exemplo, você pode ver o Bon Jovi como um cantor sertanejo em inglês e você pode ver ele como um roqueiro que parece sertanejo. Maravilhoso, é bem isso mesmo. Pronto. Queria mais uma vez aqui agradecer a presença desse cara, aprendi muito aqui. Obrigado, cara. Cara, que trajetória linda, parabéns. Obrigado. E também agradecer a equipe da Usina Brasil, que passou a ser a minha equipe em tudo que tem a ver com áudio e vídeo, com a gravação do podcast. E a Boom, né, que está proporcionando a gente estar aqui, todo mundo junto. A gente se vê no próximo vídeo.